Vamos falar sobre os últimos acontecimentos do BBB 24, olha, Voz gente, do aqui de Além. novo. Então, se você gosta de reality show, gosta de BBB, gosta de A Fazenda, gosta de fofoquinha, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além. E a gente vai começar, antes de ir pra madrugada, pra comentar o que aconteceu após a formação do Paredão, que tem aí a Isabelle, o Lucas e a Yasmin como as pessoas que estão disputando a permanência na casa. Vamos falar sobre um assunto que muito se comentou ontem. Tá fresquinho ainda. Inclusive, a gente falou num vídeo que o Boninho tinha falado que ia acordar a casa hoje, às 10 horas da manhã, na segunda-feira, com a música Infiel da Marília Mendonça. Infiel. E o que aconteceu? Gente, olha, eu vou falar pra vocês, pergunta a Voz do Além. A gente acordou, era umas 7h pouca da manhã. E aí a gente foi, já ligou na Globoplay e a câmera, ela ficava no Lucas. O tempo todo. Ele dormindo, tava roncando e a câmera ficava nele. Tava. Eu acho que o câmera falou assim, eu vou tomar meu café da manhã, mas já vou deixar aqui no aqui. close, direitinho na marcação do foco, porque vai estar nele. E aconteceu isso. Às 10 horas da manhã, começou a tocar a música Infiel, as luzes se acenderam. Eu não queria ver não, cara, porque eu tava com um medo de ter uma vergonha alheia igual eu tive ontem. Ele sentou ali na cama, não falou nada. A casa toda começou a cantar, a Pitel tava cantando, a Leide, a Fernanda já levantou rindo, a né? Fernanda já levantou da cama rindo, sem falar o porquê, tava rindo. Aí todo mundo foi pra sala, porque nessa hora eles vão pra sala pra poder esperar o raio-x. E você ouvia que enquanto a música tocava, você via, né, que enquanto a música tocava, o Lucas fazia assim, ó. Com a Sério, cara fechada. Não dá pra saber se ele entendeu a mensagem, mas eu acredito que durante o dia isso vai ser elaborado de uma forma melhor. Mas ali pra mim já caiu uma ficha dele. Eu acho que já, Já né? caiu uma ficha, agora ele vai processar a informação, entendeu? É verdade, pode ser. A Fernanda ela ria muito falando com a Pitel, não dava pra entender direito o que ela tava falando nesse momento, porque ela perguntava a Pitel sobre um trecho da música, e aí ela continuava rindo. O Lucas até foi no... Como que fala o nome? Lá no banheiro, lavou o rosto, voltou pra sala e de repente... Sabe quando você sente aquela necessidade de fazer alguma coisa porque você não quer ficar vendido? Sabe? Porque você tem que... tu não tem onde esconder a cara. É igual quando você faz alguma coisa errada e tipo assim, sei lá, você espirrou e saiu uma meleca onde não devia. Aí você não pode ficar parado, você começa a mexer alguma coisa assim pra ver se isso... Já aconteceu com todo mundo, né, gente? Verdade. Aí o que acontece? O Lucas, ele não ficou parado na sala, não. Ele foi lá, lavou o rosto, se movimentou. Porque você tem que fingir que você não tá se importando também. Exatamente. O que aconteceu? O pessoal percebeu que não ia ter raio-x. Inclusive, agora eles estão tendo um café da manhã. Tiveram um café da manhã de uma marca patrocinadora da margarina. Um café da manhã de hotel, tá? Uma coisa linda. Bonito. E aí eles voltam pro quarto. Quando eles voltam pro quarto, é quando a Fernanda ri de novo. E aí a Fernanda diz o seguinte, ela comenta assim: cara, eu morri de rir com essa primeira frase. A frase foi muito boa. A gente ontem falando o dia inteiro disso. Aí como é que era a primeira frase mesmo? E aí a Pitel conta, ela vai e canta um pedaço da música, que é aquela: isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. E aí a Pitel canta e ela fala assim: gente, eles querem sim provocar, assume logo. Sim. O cara que coloca as músicas deve rir pra caramba. E aí a Fernanda diz isso. Dá um duplo sentido. Porque eu acho que ela leva a discussão pra um outro lugar, né? Ela sugere que a produção tá mais brincando com uma possível situação, né? Porque o que acontece? Ontem, na parte da tarde, no domingo, eles conversaram tanto sobre a questão da esposa do Lucas, a ex-esposa, não ter aparecido no Anjo, quanto também eles têm levantado a possibilidade da produção ter as pessoas favoritas na casa. E eles ficaram brincando e cutucando a produção. Então essa primeira frase da música, que é: isso não é uma disputa, eu não quero te provocar, a Fernanda ri e fala que tem muito a ver com o que eles conversaram. Não dá pra entender se ela quis dizer que era sobre isso ou se era sobre o Lucas. Sim. Mas de qualquer forma, a gente vê ela rindo aí. E também às vezes, né, gente, a gente percebe muito que lá dentro, às vezes eles conversam com os amigos assim: você entendeu, né?
Eles não costumam falar sobre tudo. A Vanessa Camargo fazia muito isso com a Yasmin, Fazia. né? Lá fora eu te falo. Então não dá pra entender qual foi o lado que a Fernanda levou, mas eles perceberam que teve a música foi colocada por querer. Sim. A Fernanda até fala, o cara que coloca a música de manhã, ele deve ficar rindo pra caramba. Sim. Não foi na inocência. Não foi né? na inocência. Teve alguma coisa aí. Exatamente. Falando em paredão, então, vamos ver como é que eles vão falar sobre essa música durante o dia. Se vão tocar nesse assunto de novo e a gente fica ligado pra trazer pra falar vocês. alguma coisa? A pessoa Tadeu fala alguma coisa mais tarde? Não, eu acho que não. Não, né? Não, eu acho que não. Né? Falando em paredão, tá a Isabelle, tá a Lucas e também Yasmin. E o Votalhada, que faz esse apanhado aí das médias das enquetes entre YouTube, Twitter e Telegram, os sites, colocou aí agora, ó, que tá mais ou menos 67% pra Yasmin sair, 24% pro Lucas e 7% pra Isabelle. Bem parecido com Vendo que lá, ó, ela tá pra sair em todos os lugares, em né? todos os lugares. O todos os Twitter, sites. o Twitter e o Telegram é onde ela tem menor porcentagem, tá vendo? 50, 57. Mas nos sites e no YouTube ela tá acima de 70%. Inclusive a gente tá fazendo uma enquete também aqui no canal, lá na aba comunidade, depois você vote. A nossa enquete continua e é com a Yasmin saindo com mais de 70%. Vamos acompanhar como é que vai ser. Cara. E a gente sabe que hoje tem Sincerão, o Sincerão promete. A Lady já disse que hoje ela acha que vai dar confusão nesse Sincerão. Vamos ver se vai dar mesmo confusão ou se não vai dar. Porque a gente sabe que às vezes eles prometem muito e pouco fazem, né? O festival promessa, né, amor? Exatamente. Aí a gente teve aí, logo que acabou a votação ontem, eles indo pra fora, conversando e tudo mais. E aí a Yasmin fala com a Lady, ela fala assim... A Pitel falou desde o início, se o Brasil comprou ela, no caso a Beatriz, não importa o que ela diga, ela vai estar certa, essa é real. A Yasmin tá falando aí com a Lady sobre a justificativa da Yasmin de ter colocado ela no paredão, que é uma justificativa que ela não concorda, porque de alguma forma não é diretamente com a Beatriz, segundo a Yasmin, mas sim ela comprando uma questão do Davi, e a Yasmin fala que ela sempre cita agora o Davi como o exterminador dos camarotes, né? Sim. Ela fala que é ele que fez a Beatriz votar nela. E aí ela fala, isso não é argumento. Ela tá me botando no paredão pelo mesmo motivo que eu fiz. Ela tá fazendo a mesma coisa. Ela tá me botando por terceiros. Minha treta não foi com ela. E aí depois eles vão ali pra cozinha. É mais ou menos lá 00:30, tá a Lady, Lucas, a própria Yasmin e a Pitel. E eles começam a conversar sobre a possibilidade de quem pode sair, dos dois estarem no paredão, o Lucas e também a Yasmin. E a Yasmin fala o seguinte, eu tô com medo de não ir embora, sério. Porque se eu ficar, eu não vou fazer massagem. Não é ela que votou em mim. É o exterminador dos camarotes, agindo na surdina. E aí na hora que a Yasmin fala isso, gente, a gente só espera aquela mesma coisa de sempre. Que é todo mundo que vai pro paredão fala que vai voltar. Fala, se eu voltar, que o público não me deixa aqui. Porque se eu voltar, e eles vão ver. E a gente tá ver. cansado de ouvir isso, porque não fez nada até agora com mais de 60 dias de programa. Então isso pra gente é só o quê, Voz do Além? Festival Promessas, Festival Promessas. Porque, olha até só, a imagem tá aqui. Não é só uma coisa de Big Brother, é todo reality show tem isso. É verdade. Já tô cansado, daqui a pouco vai ser a Fazenda a mesma coisa. É verdade. E aí também teve uma conversa, essa conversa se estende ali pro quarto gnomo, tá o Bin aqui só ouvindo e às vezes ele fala algumas coisas, mas principalmente a Pitel, a Yasmin e a Fernanda estão aqui conversando justamente sobre essa questão. A Yasmin debochando, falando que foi muito bonitinho a Beatriz falar que ela gostava dela, quando na verdade ela gostava só da Vanessa Camargo. A Yasmin fala que ela nunca teve muita paciência pra Beatriz. E a Pitel fala que a Beatriz indicou a Yasmin do nada, porque ela tinha mais motivos pra indicar a Fernanda, a Giovana e tudo mais. E a Pitel fala que foi o Davi que manipulou a Beatriz pra ela indicar a Yasmin. E a Yasmin diz que o Davi é o exterminador dos camarotes e falou pro Bin, falou assim, ó, você vai ser o próximo, então você se segura, fica ligado aí. Ao mesmo tempo que tá acontecendo isso tudo, delas ali estarem conversando sobre, elas também falam sobre aquela questão dos favoritos. Sim. Mais uma vez elas cutucam a produção em relação a isso, que existem os favoritos na casa. E eu, inclusive, já vejo Tadeu mexendo os pauzinhos dele pra colocar isso no próximo discurso de eliminação. Você acha? Vai falar alguma coisa desse Mas a favoritismo. gente já percebeu ontem no ao vivo o Tadeu dando uma cortada na Beatriz.
É verdade! A Beatriz elogia o Tadeu. Nossa, no seco. E o Tadeu meio que assim, da maneira dele, né, assim, numa brincadeira, ele dá a entender pra Beatriz assim, ó, o monstro tá liberado e você também tá liberada, Beatriz, de ficar fazendo elogio toda vez que eu chego, não Sim. tem problema. É. Mas você percebe que ali já é uma postura do Tadeu, que eu acho que é referente, ela é uma reação sobre isso que tá acontecendo dentro da casa, principalmente da Pitel, da Fernanda, da Yasmin, da Leide, do Buda, estarem Sim. conversando sobre terem favoritos ali, deles estarem percebendo esse movimento Sim. da produção de Ma- proteger algumas pessoas. Mas você acha que ele vai parar por aí? Que ele não vai tentar colocar isso no discurso de eliminação, não? Eu acho que ele vai botar no Eu acho que discurso. ele vai colocar. Eu acho que ele Vai vai botar. colocar. Eu acho que ele vai botar alguma coisa tipo assim. Vocês pensam que quem manda aí dentro são vocês, ou que é a produção que de alguma forma favorece ou desfavorece alguém, mas é o Brasil quem manda, sabe? Eu acho que ele vai tentar trazer essa. Um discurso bem no meio, assim. Um eu acho que vai ser. batido. Exatamente. E aí a gente tem, falando em Davi, o Davi tava conversando com a Isabelle e com a Beatriz ali no quarto sobre várias possibilidades do jogo. O Davi também levanta a visão dele de jogo, de como ele vê a Yasmin. E nesse momento, a Beatriz tá falando sobre a Leide, mas a Isabelle. A Isabelle até fala que a Leide gosta muito da Beatriz gosta muito da Leide, e eles percebem que tem alguém usando o banheiro do quarto magia. E que essa pessoa pode ter escutado tudo. E sim, o Lucas estava no banheiro. E quando Agora ele fazendo sai... o que lá? Então, meu filho, ele tava fazendo número 2. Mas estão dizendo que ele tá usando aquele banheiro lá direto, só pra poder ficar escutando conversinha. Ah, mas errado ele não tá. Tem Não, banheiro não tá. dentro lá. E ele tava calado. Mas o pessoal percebeu, e aí, Sim. na hora que perceberam, tentaram mudar o assunto. Sim, mas já era tarde demais. Já. Aí o Lucas sai, e ele sai já falando, acabei de ouvir conversa lá no quarto magia. Aí todo mundo começa, o que que era? Aí a Leide fala, qual que era o assunto? Aí o Lucas sai, faz toda uma brincadeira. Quando ele volta, ele fala, eles estavam falando que gostam muito de você, Leide. Que não entendem como é que vocês não jogam junto mais, porque não tem clima, mas que gostam muito de vocês. Aí a Leide falou, eu pensei que era babado. Tipo Pegou assim, uma conversa aleatória. Tá igual a Beatriz do tá igual, Zaccardi. tá igual. Mas o Igualzinho. Lucas deixa claro, e é verdade, que eles ficaram muito sem graça quando o Lucas saiu, né? Sim. E eu também ficaria, né, gente? Porque você tá ali bem falando um negócio, de Ai, repente é pego no gente, pulo. Isso já aconteceu comigo, tá? Tava Amor. falando mal na loja, do De quem? Colega de trabalho? gerente. E ela apareceu atrás. É sério, amor? Sim. Lá no Rio ou aqui em São Paulo? Lá no Rio. A sorte que não era eu que tava falando muito, né? Era mais outra pessoa. Mas Aí você ela tava apareceu, ali. Ela apareceu atrás dessa outra pessoa. E você fez o que pra ajudar? Não dava pra fazer nada, porque não dava pra fazer uma coisa assim. Shhh, não dava pra fazer um troço Eu assim, começava né? a cantar infiel, qualquer música, pra poder abafar o som. Infiel. Olha, gente, vou te contar cada situação. Mas Nossa. quem nunca falou de chefe é porque é chefe. Exata. Mas eu vou te cirúrgico. dizer aí, no capitalismo, até você que é chefe, sempre tem um chefe acima de você, tá bom, meu amor? Sempre, Só os bilionários e olhe lá, tá? E olhe lá, é. E aqui, vou aproveitar pra poder ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Agradecer ao Marquinhos Frois, Ô, que Marquinhos. falou o seguinte, ele falou que a Yasmin deu muita sorte de cair nesse paredão. Eita, vontade de fazer camisas com os dizeres, cadê a Camila? Olha, Marquinhos, obrigado aí pela mensagem. E a Ana Capela, que falou o seguinte, sou muito fã do programa, manda um beijo pra Marcela e pra Paula do Clube das Winx, que me apresentaram vocês. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Um beijo pra Marcela, pra Paula e pra Ana. Um no beijo grupo pra das Winx. vocês. E é isso, hein, gente? Vai espalhando aí pras outras pessoas do canal pra Isso. trazer mais gente. E se você quiser mandar sua mensagem também, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no comentário fixado ali, tem um link que a gente vai amar receber. E você também apoia o nosso trabalho. Vamos voltar agora pra poder falar sobre um negócio muito interessante, que Voz do Além tem cantado a bola há algum tempo, a internet tem chipado Matheus e Isabelle, eu tenho resistido, mas eu confesso a vocês que chegou um momento do jogo que não tem mais nada, que eu já tô até chipando. Mas aí é que tá. Seguro tô B.O., cara. Porque uma semana atrás você tava me criticando. Não, no último vídeo eu acho que eu já Você tava me criticando e agora Não, mas o que que acontece? É porque o Matheus já deixou claro que ele não vai ficar com ninguém ali na casa. Mas que existe... Não vai ficar por quê?
Ele já ficou Porque com a ele já tem uma Denisiane e história. ele quer ter uma história com ela aqui fora. Sim, né? não, ele não quer ter falou. uma história, ele falou que vai conversar com ela. Vai conversar, Não mas que falou ele além espera. disso. Ele falou, pode ser que ela esteja com outra pessoa, mas eu espero. Ele falou. Mas existe um clima acontecendo. Um climão, né, Felipe? E a Beatriz, que tinha perguntado ao Matheus se esse clima existia, ele deixou claro que não. A Beatriz fala isso agora na frente da Isabelle. E ao mesmo tempo que a Beatriz é corajosa, eu achei legal no sentido que é tipo assim, ela contou o que ela falou nas costas dela, sabe? Sim. Pra não ficar como se ela estivesse escondendo informação. E aí a Isabelle fala assim, eles estão conversando sobre os dois, e aí a Isabelle fala assim, eu senti que o Matheus, ele me evitava. Aí o Matheus concorda, e aí a Beatriz, e aí a Isabelle continua falando, ela fala assim, a gente sentou lá fora e teve uma conversa bem madura e meio que se resolveu. Aí a Beatriz diz assim, olha, eu sinto um clima aí. Na lata! Aí a Isabelle fala, o que? Para, garota! Aí a Beatriz fala, mas eu percebo que você reluta. E aí a Beatriz continua, e o Matheus lá assim, ó, só observando. Petrificado. E aí a Beatriz ri e ela fala assim, aqui a gente fica assustado com tudo, com as pessoas. É muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo, muita informação. Você olha pros cantos, você fala em quem eu vou confiar aqui nessa casa. A gente se sente sozinha. E aí a Isabelle fala, eu também me sinto muito. Eu até tava conversando isso com as minhas amigas. Quando elas começaram a andar mais com o Gnomo, eu fiquei mais sozinha ainda, falando da Raquel e também da Giovana. As pessoas começaram a me isolar muito por causa da minha amizade com o Davi. Então você vê que o assunto ele sai um pouquinho do lugar, mas ele esteve ali presente. E o que acontece é que durante a madrugada, vários outros momentos foram muito falados aí na internet. Tem esse momento aqui, ó, em que eles estavam na cozinha, e aí a Isabelle vai e pergunta por que o Matheus fica levantando a sobrancelha. E aí o Matheus fala assim... Ele fica levantando a sobrancelha assim, ele fica fazendo assim, ó. Aí, desse jeito assim, ó. Aí o Matheus vai e fala assim pra Isabelle, olha o que o Matheus fala. Ele fala assim, aí foi tudo, que ele levanta a sobrancelha pras pessoas que ele gosta, que é uma maneira de brincar, é pra chamar atenção. Eu faço assim pras guria. Aí a Isabelle fala assim, então você gosta de mim? Aí o Matheus vai e fala assim, não, eu te odeio. Aí ele vai e percebe o que ele falou. Pra mim, sabe o que foi isso daí? Um ato falho. Um belo de um ato falho. Foi um ato falho. Ele não... Quando ele diz, ele percebe o que ele acabou de dizer. Aí ele percebe o que ele acabou de dizer. Ai, meu amor. E aí a Isabelle fala, eu sempre soube que você gostava de mim, fica brincando assim, vendo? sabe? Então existe um clima aí que tá acontecendo, só que eu acho que não vai pra frente, não. Não vai pra frente porque não tem tempo. Não tem e por causa da história da Denisiane. Não vai pra frente. Matheus, todo mundo vai esquecer. Agora, a cara da Beatriz aqui é a cara que me representa. A Beatriz, ela só fica assim, ó. Eu disse, eu tô sabendo. A Beatriz, inclusive, ela fala num momento lá no quarto, ela fala assim, eu sou péssima pra reparar o clima quando acontece comigo, mas quando acontece com os outros, eu saco rápido. Então a Beatriz tá ligada. Eu também sou assim, cara. Eu acho que eu também sou um pouco assim também. Aí, ó, o que que é... Mas quando... Espera aí. Mas quando você sacou que eu tava afim de você? Depois de muito tempo, né? Mas também é porque eu sou direto, gente. Depois de muito tempo. Eu sou muito direto. Quem conhece a nossa história lá do outro canal sabe. Eu sou muito direto. Aí a Beatriz, a Isabelle e o Matheus vão depois eles ficam ali no gramado, conversando e tudo mais. E aí eles começam a conversar o quanto a família do Matheus e a cidade dele deve estar alegre, dele ter se safado do paredão. Aí a Beatriz também fala que o Amazonas também tava por conta da Isabelle. E aí o Matheus fala que já devem estar votando muito pra ela poder ficar. E aí a Beatriz fala que vai pedir no raio-x, no confessionário, pra Isabelle ficar. E aí o Matheus diz o seguinte, ele fala assim, eu também vou pedir, eu vou te dar essa chance. Aí eles começam a rir... E aí a Isabelle fala assim, nossa, eu nem acredito que o Matheus tá torcendo por mim. Depois de tudo, depois de 60 dias de programa, eu me tornei amiga do Matheus, o que eu mais temia. E o que ele mais temia aconteceu, começou a gostar de mim. Aí o Matheus brinca, eu já tenho 2 loucas como minha amiga, agora eu tenho 3. Eu tenho 3 loucas e um louco porque o Davi também é. E aí a Beatriz comenta que ela gosta muito deles, que ela nem consegue explicar, porque são só 60 dias. Então tem toda essa situação acontecendo amor, aí. Já dizia minha falecida e amada avó. Quem desdenha quer comprar. Não tem jeito. Vamos continuar. Você coloca aí nos comentários. Você acha que tá rolando um clima? Você acha que não? Se você acha que tá rolando um clima, você acha que eles vão ficar juntos ou vai ficar nisso? Porque também tá quase acabando o programa, mas tem um mês. Vai ficar um mês assim? É mais um mês. Um mês. Você levanta a sobrancelha, você não sei o quê. Senão também começa a enjoar igual a Denisiane e ele no começo.
Que ficava, então assim, se for tem por que aí, resolver, não. gente, tem que se resolver. for por aí, pode me tirando. Não quero. Aí o Matheus, inclusive, comenta sobre uma brincadeira aí, uma situação que aconteceu com a Yasmin que ele não gostou. Ele fala que eles estavam ali tentando achar o nome de uma música, e aí ele vai perguntar a Yasmin, porque a Yasmin, ela sabia o nome dessa música, porque ela já tinha pedido. É uma música, acho que do Gustavo Mioto. Aí ele diz assim... A Yasmin disse que ela pediu a música ontem, que sabia. Aí ela disse assim, mas como vocês me colocaram no paredão, eu não vou falar o nome da música. Aí a Beatriz fala, nossa, mas quantos anos ela tem? Aí o Matheus fala, que ponto chegam as coisas aqui? Aí a Beatriz vai e meio que imita, né? Como vocês me colocaram no paredão? Quem colocou fui eu. O líder foi em grupo agora? Aí o Matheus fala, podia ter dormido sem essa. Porque acontece isso. O Matheus vai perguntar ali ao grupo, quem é que conhece a música? Todo mundo, não. A Yasmin fala, eu conheço, mas eu não vou falar porque vocês me colocaram no paredão. Aí fica essa situação aí, parecendo esses filmes de pré-adolescente. Né? Série. E aí a gente teve também Davi conversando com o Matheus muito sobre os votos que o Matheus levou, que foram 6 votos aí da casa. E o Davi acha que a Leide e o Lucas votaram no Matheus, mas eles não votaram. Não. E ele acha que a Giovana e a Raquel votaram em outra pessoa, sendo que a Giovana e a Raquel votaram no Matheus. Sim, né? ele tá fazendo o contrário, Exatamente. né? A Leide e o Lucas, que o Davi acha que votaram no Matheus, a Leide votou no próprio Davi, e o Lucas, deixa eu só achar ele aqui, o Lucas votou na Lani, né? Lucas, inclusive, que ficou fazendo uma movimentação pro povo votar no Matheus, foi lá e votou na Lani. Sim, né? Não dá pra entender. Enfim, então o Davi fica comentando isso com ele, inclusive depois o próprio Matheus vai comentar com a Lani aí no banheiro, e ele fala o seguinte, ele fala que achou que, ele fala que acha que a Leide votou nele, e a Lani comenta, inclusive, que achava que a Leide ia votar no Matheus só mais pra frente, o Matheus disse que não esperava isso da Leide, nem do Buda, que eles votassem nele agora, então fica essa situação, até que chega um momento lá naquele quarto do líder, onde você pode ver o dedo duro, em que a Beatriz vê que a Giovana votou no Matheus. Então meio que o Matheus saca que talvez a Leide não tenha votado nele, Sim. porque pelas contas ali a Giovana talvez não tava no meio. Não encaixa, Enfim, né? aí o Matheus fala, a Leide não votou, a Leide e a Raquel. Só que a Raquel votou sim. Aí a Bia fala, eu acho que a Raquel e a Leide devem ter ido no Davi. E o Matheus fala, viu como é bom? Eu com peninha dela. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tá aí tentando achar quem tá dando os votos nele, tá uma confusão danada. Eles ainda não chegaram a uma conclusão certa dos 6 votos. Gente, chega e pergunta. Que pergunta, essa altura amor? do campeonato? Não, que pergunta? Essa altura do campeonato, chega e pergunta, aproveita e dá uma Se eu for pro Big Brother, vem alguém me perguntar quem eu votei. Eu falo, o voto é lá no confessionário, não é aberto. Ai, não, essa altura... Não, todo mundo chega ali e pergunta, o outro fala. Não, esse elenco não tem esse problema de falar assim. Então, mas eu é voto por isso que é um secreto, elenco não. chato. Porque fica todo mundo, eu votei em você mesmo, me desculpa. Não, eu não quero desculpa de ninguém. Votou em mim, sustenta o seu B.O. Meu filho, me coloca lá pra você ver. Eita, que isso? A Beatriz, inclusive, gente, lembra a história do copo da Alane ontem? Se você não viu no último vídeo, a gente comentou que a Alane escondeu um copo do McDonald's dentro da roupa, guardou dentro da mochila e a produção pediu pra ela devolver. Ela levou uma punição gravíssima e também levou menos 500 estalecas. Caraca. O que era uma coisa muito óbvia. Eles estão cansados de saber que não pode levar coisas da festa, não pode guardar nada que seja da casa. Sim. Então a Alane fez muito consciente, depois chorou, falou que era aniversário dela, inventou um tanto de desculpa que... Gente, deixa eu te falar, quer guardar uma lembrança? Você vai ter vídeo do Big Brother pro resto da sua vida. Que lembrança maior do que isso. Depois, quando acabar o programa, você pede lá na Globo aqueles quadros com a sua foto do líder. Você acha que eles vão colocar aquilo lá dentro pra guardar? Não. Eles vão reciclar aquilo, aí você vai lá e pede. Né? Um tanto de gente, depois que sai, costuma levar aqueles quadros do líder. Então, assim, nossa, é umas bobeiradas. E eu vou te falar, Beatriz passando pano, então, firme. a Beatriz falando assim pro Matheus, nossa, eu super entendo a Alane, é como foi a minha emoção com o Xande. Para. Não, qual que é a maldade disso? Beatriz, por dá favor, licença, né? Tem limite também defender. Dá É licença. melhor você falar, nossa, a Alane fez errado mesmo e agora tem que sustentar. Então é isso, do que porque daqui ficar... a pouco vai ficar prejudicada junto, Não. se ficar passando pano. E aí é essa coisa, se alguém que não é meu amigo faz, tá errado. Se é meu amigo, tá certo. Vamos na Aí não pode, né, seletividade? gente? Não pode. Inclusive, Fernanda e Bin, falando em amigos, que têm se aproximado bastante aí nos últimos tempos, né? Tem também
falado aí durante a academia, eles começaram a comentar sobre jogo e tudo mais, até que voltou aquele assunto do Bin ter falado da Fernanda. Oh, Jesus, nunca vai morrer. Fernanda, que parece que mesmo perguntando o Bin, sempre volta nesse assunto. E eu vou dizer mais. A Fernanda tá voltando porque em algum momento a Fernanda vai usar isso dentro do jogo. Contra ele, sim. Contra o próprio Bin. Vai. Quando não for mais necessário ela ter ele do lado, ela vai usar isso. Eu acho que é uma mistura disso e uma mistura dela ainda não tá satisfeita com a resposta que ele deu. Mas ela ainda não tá convencida quando ele diz que ele não falou nada, entendeu? Mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, gente, que é muito o seguinte. Você tá lá dentro do programa. Você tem as suas possibilidades de pensar o que o outro disse pra você, se é mentira ou se é verdade. Se eu chego pra você e pergunto e você diz que é mentira, tá gravado. Eu vou ficar com a sua resposta. Porque na vida, se a gente fica com essa resposta, a gente fica de trouxa. Lá dentro, você pode até ser trouxa, mas o Brasil, de alguma forma, vai te vingar, porque vai ver que a pessoa mentiu. Exatamente. Agora, se ela fica toda hora batendo na tecla, o próprio Bin vai ficar cansado. Porque ele vai pensar assim, não, espera aí, você quer que eu seja seu aliado, mas você fica duvidando toda hora de mim? Então não faz muito sentido, né? A Fernanda, às vezes, age umas coisas que eu acho um pouco paradoxal. É tipo isso, ela diz que ela quer ela mesma disse que ela quer se aproximar do Ela Bin. falou, vamos ficar juntos, a gente e tá ao mesmo sozinho. tempo eles não têm um dia de paz. Sempre tem alguma rusguinha entre eles. A mesma coisa, ela é meio próxima do Lucas. E ela fica zoando o Lucas o tempo todo com essa história de Camila. Mas ao mesmo tempo ela é próxima do Lucas, mas ela tá com muito ciúme dessa aproximação da Pitel com ele, né? Ela já deixou até claro isso. E aí tem uma coisa que provavelmente vai repercutir durante essa segunda-feira, que é uma fala aí que a Beatriz ouviu. E ela disse que vai comentar com a Alane. A Beatriz diz que a Yasmin falou alguma coisa da religião da Alane. Mas ela não explica muito bem pro Matheus, porque eu acho que ela também não entendeu muito bem. Ela diz o seguinte, quando eu liguei, falando da câmera, né, da central do líder, a Yasmin tava falando da Alane, mas eu peguei pela metade já. Ela falou que a Alane nunca assume que tá errada, faz as coisas e fica dando voltinha, e falou alguma coisa de religião. Aí o Matheus fala, hã? Desculpa, aí a Beatriz continua. Foi algo pela metade. Ah, porque eu peguei isso aqui pra quebrar a promessa. Alguém falou assim, mas não fala de religião. E ela, eu não vou usar isso aí. Então ela ouviu uma conversa lá sobre as pessoas comentando sobre isso. Aí o Matheus fala, que pesado. Tava eu e a Alane na sala e a Alane falou, acho que estão acontecendo essas coisas porque eu prometi que não ia comer pão e comi pão. E tinha gente na sala. Escutaram e levaram pra Yasmin. Isso é uma coisa pesada, é algo que é dela. A Alane vai ficar pé da vida, a Alane vai ferver. E a Beatriz fala, ela é minha amiga e eu vou contar pra ela. Tá, porque a situação é como se a Alane tivesse feito uma promessa e quebrado. Parece, pelo que eles falaram, tá? Que a Alane fez uma promessa, ela quebrou essa promessa. E aí a Yasmin vai e comenta isso no quarto. Que ela faz as coisas, fica dando voltinha. E que ela assume, faz promessa, mas não cumpre. Um trem assim. Sim. Eu sei que essas coisas são assuntos polêmicos. E que pela Beatriz não ter entendido muito, ela vai levar pra Alane mesmo assim. Talvez a Alane vá tomar uma satisfação com a Yasmin. Vamos ver como ela vai receber essa situação. Porque aí você vê o assunto todo cortado, né? Nem a própria Beatriz sabe o contexto de tudo que tava sendo dito, né? Só que ao mesmo tempo a Beatriz é próxima da Alane. Então eu entendo ela você querer fica num falar. impasse, Tipo né? assim, ó, eu não sei tudo que foi falado, mas estavam falando de você e era mais ou menos sobre isso. Vai lá e procura saber. Fica uma né? situação delicada. Vamos acompanhar o que vai acontecer, porque hoje tem Sincerão. Sincerão promete. Promete. O Lucas falou que no Sincerão vai atacar a Isabelle, que tá com ele no paredão. Falou. A Yasmin falou que vai atacar a Beatriz, que é líder e também vai estar ali fora. Sim. Né? Então vamos ver como é que vai ser isso, como vão ser as questões das justificativas das pessoas, como elas vão se colocar. E se isso vai mudar alguma coisa no paredão, que parece que aparentemente não. Eu quero saber qual vai ser a dinâmica, cara. Se o Boninho não vai chamar todo mundo. Chama todo mundo, Boninho. Para de ficar chamando 5 pessoas. Não vai chamar, não. Não vai chamar, o elenco não. tá pequeno. Aí nós vamos ter que esperar a Fazenda, agora. que mesmo entrando 100 pessoas, eles botam todo mundo. Todo mundo vai falar. Vamos continuar acompanhando e a gente volta o quê, Voz da A Lei? qualquer momento. Um beijo.